Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos. Codificação essa realizada por Allan Kardec. Estamos atualmente no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, é composto por 11 capítulos. Estamos no último, no 11º, cujo título é Os Três Reinos. Ontem vimos aqui a pergunta 605A. Sempre quando tem A, B, C, quer dizer, é continuação da primeira, vamos dizer, a 605, é um desdobramento. E na 605, Kardec perguntou se haveriam duas almas, a alma do... Nós teríamos em nós duas almas, a alma do animal e a alma humana. E não temos duas almas, a alma é uma só para cada um. Na 605A, Allan Kardec pergunta: assim, além de suas próprias imperfeições, das quais o espírito, já vimos ontem, não falei isso, já vimos a pergunta e a resposta. Faltou o comentário de Kardec. Então, hoje vamos rever a pergunta e a resposta, a pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos superiores, para vermos, então, o comentário de Allan Kardec. Então, não vamos comentar, porque já comentamos ontem. Também que eu sei que eu não resisto muitas vezes. Quando eu vejo, já comentei de novo. Desculpem. Assim, além de suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve despojar-se, o homem, que é o espírito encarnado, ainda tem que lutar contra a influência da matéria, que nós estávamos vendo, não é? Que o corpo físico tem uma necessidade, na sua vitalidade, de se proteger contra riscos e possível extinção, ou seja, a morte. Então, tem o instinto de sobrevivência, o instinto de manutenção da vida. E isso é alguma coisa que os desencarnados não vão ter, porque não morrem. Não é? Alguma coisa que está muito ligada ao espírito encarnado. Então, os espíritos respondem: sim. Então, além de nós buscarmos nos melhorar moralmente, nós ainda temos que administrar essa influência da matéria sobre nós. Quanto mais inferior é o espírito, dizem os espíritos superiores, respondem, tanto mais apertados são os laços que o prendem à matéria. Não vedes? O homem não tem duas almas. O encarnado não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. A alma do animal e a do homem, a alma do homem, são distintas uma da outra. São distintas uma da outra, de tal maneira que a alma de um não pode animar o corpo criado para outro. Claro, nós não podemos animar o corpo de um animal, nem a alma de um animal pode animar um corpo humano. Mas, ainda que o homem não tenha alma animal, que por suas paixões o nivele aos animais, tem corpo, que muitas vezes o rebaixa até o nível deles, pois o corpo é um ser dotado de vitalidade e que tem instintos, porém não são instintos inteligentes, são instintos de preservação e limitados aos cuidados que a sua conservação exige. Ok? Então, vimos a pergunta, vimos a resposta e agora Allan Kardec vai comentar. Essa é a nossa parte já de hoje. Encarnando no corpo do homem, o espírito não é do homem, gênero, ok? É do homem, corpo, o homem como espírito encarnado. Eu sempre rebato isso, porque às vezes pode estar chegando alguém pela primeira vez aqui. Encarnando no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem dão às suas paixões duas fontes diferentes,
Uma provém dos instintos da natureza animal, que são as questões físicas, não é? Outras resultam das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza mais ou menos com a grosseria dos apetites animais. Aí já tem a questão moral. Ao purificar-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria, tanto dessas paixões que ligam a carne, quanto também dessas, vamos dizer assim, dessas respostas automáticas. Então já não agimos quando chegamos nesse estágio lá em cima, não é? Calma lá. Quando chegamos nesse estágio lá em cima, nós conseguimos controlar o instinto e agir com a razão. Não nos deixamos arrastar pelo instinto. Então, não nos escondemos, nós vamos lá e fazemos o que é certo. Lembrando aqui dos cristãos do primeiro século. Eles testemunhavam a sua fé e colocavam seus corpos físicos para serem destruídos. Onde é que estava o instinto de sobrevivência que não os fazia correr, fugir? Estava fora já do alcance dos interesses daqueles espíritos. Eles já tinham superado, que os mártires do século I já eram mesmo espíritos muito mais avançados que nós, não é? Porque eles tinham um desapego disto tudo para testemunhar a fé no Cristo. Incrível. Exige muita coragem mesmo, não é? Que é o corpo diante da necessidade espiritual. Nós entendemos isso, mas ainda, na maioria de nós, o instinto pesa muito. Não, a minha vida não. Não seria mais ou menos isso. Bom, continuando aqui. Ao purificar-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência da matéria, aproxima-se do bruto. Livre dela, livre dessa influência da matéria, eleva-se ao seu verdadeiro destino. Nosso verdadeiro destino qual é? Espíritos puros, não é? Esse é o nosso final fatal. Chegarmos lá, no topo da escala. Mas isso é um longo processo, 606. Pergunta Allan Kardec. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Os animais também têm princípio inteligente, certo? Princípio inteligente e princípio material. Deus cria espírito e matéria? Não. Deus cria o princípio inteligente e o princípio material. Então, Kardec pergunta de onde os animais tiram o princípio inteligente do qual eles são dotados, que constituem a alma, sua alma, de natureza especial, não é? E os espíritos respondem do elemento inteligente universal. O elemento inteligente universal, que é o princípio inteligente. Bom, de onde os animais tiram o princípio inteligente? Do elemento inteligente universal, que é o próprio princípio. Não é? Da onde tiram? Como se diz assim, da matéria-prima. Né? Também no princípio inteligente. Isso é isso, o princípio inteligente e o princípio material. Da onde tira o princípio inteligente? Do princípio inteligente. Da onde tira o princípio material? Do princípio material.
Ok. Vamos adiante. 606A, ou seja, uma continuação da 606. Mesmo assunto. A inteligência do homem e a inteligência dos animais emanam, portanto, de um único princípio? Resposta dos espíritos: sem dúvida alguma. Mas no homem, a inteligência passou por uma elaboração que a coloca, essa inteligência humana, acima da que existe no animal. Então, tudo progride na natureza, tudo. O princípio inteligente, o princípio material, criados por Deus, se unem na criação e vão progredindo juntos. Matéria e o princípio inteligente. Quando chegamos no patamar de espíritos, esse princípio inteligente passa a ser dotado de razão. E isso nos coloca à parte do resto da criação, porque nós passamos a progredir moralmente e, num determinado momento, passamos a participar do cuidado com a criação. Seria então nosso trabalho de co-criadores. Imaginemos Jesus, que ajudou, não esteve à frente da formação do nosso globo terrestre. Agiu como co-criador. 607, pergunta Allan Kardec. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, corresponde ao estado de infância na vida corporal. Muito bem. Então, lá nas primeiras encarnações, um período de infância moral, que corresponderia, né, por ser infância, à ideia que a gente tem na vida corporal. Então, as primeiras encarnações do espírito mortal é como a infância no corpo físico. Não existem nos espíritos que habitam os mundos primitivos ainda essa responsabilidade no uso do livre-arbítrio, como também os nossos bebezinhos, crianças pequenininhas também não têm essa responsabilidade sobre suas escolhas. Então, foi dito que a alma do homem, em sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Questão 190. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Resposta dos espíritos. Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, ainda muito embrutecido em forma, que todo é um período longo, não é? Lembremos lá dos nossos homens das cavernas. Ainda não é a humanidade propriamente dita, está ali, vamos dizer assim, um início, uma fase embrionária, humana, uma fase mesmo de infância tenra da humanidade. Ainda não é a humanidade propriamente dita. Então, numa série de existências que precedem, que vem antes do período a que chamais humanidade. 607A, vamos dar continuidade. Assim, poder-se-ia considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Poder-se-ia considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Vamos à resposta dos espíritos. Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora. E quais são os seres que nós estamos longe de conhecer inteiramente? Os animais, não é? Aqueles que consideramos como seres inferiores da criação.
No livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel diz que gosta muito de estudar sobre os animais. E que há 50 anos, no mundo espiritual, ele estudava sobre os animais. E que ele diz lá no Consolador que, depois de 50 anos estudando no mundo espiritual sobre os animais, ele percebe que ainda não sabe nada. Ou que sabe muito pouco sobre esse tema. Então, condiz com o que está dito aqui pelos espíritos. Nós vamos parar por aqui, vamos voltar aqui. Vamos colocar como 607, porque essa resposta é longa, temos que ver com calma. Eu não gosto mesmo de fazer nada correr. Ficamos por aqui. Já demos uma introduçãozinha, mas amanhã começamos de novo pela 607, ok? Até amanhã, com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.